Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre gestão de negócios. Pode ser aceleração de processos? Melhor ainda, é este o nosso tema. Na realidade, o nome mesmo é um pouco diferente. Design Sprint. Mas para saber o que é isso, melhor falar com um especialista. Por isso que nós convidamos o Marcelo Bicudo, que é CEO da Epigram Brand Union, que está aqui ao nosso lado no estúdio do Mundo Corporativo. Marcelo Bicudo, desde já, muito obrigado pela sua presença e um bom dia. Eu que agradeço, um bom dia e bom dia aos telespectadores. Marcelo Bicudo, então vamos começar definindo este conceito. Design Sprint, o que é isso? Design Sprint surgiu no Vale do Silício por causa das empresas digitais e para você conseguir acelerar a ida de projetos e serviços ao mercado. Hoje, tempo é uma grande variável de negócio e você precisa conseguir chegar mais rápido possível ao mercado. O que significa acelerar um processo? Hoje, a visão, se você pegar as empresas tradicionais, a visão das empresas ela é sempre parcial, porque um projeto é gerido por uma determinada área que muitas vezes tem dificuldade de se comunicar com as outras áreas. Você conseguir, de forma interdisciplinar, colocar as pessoas dentro da mesma sala, dentro do mesmo projeto, gerando uma visão, né, total da problemática, você consegue, de fato, acelerar a tomada de decisão e montar uma visão mais integrada do todo. Então vamos começar entendendo aqui o seguinte, o que costuma atrasar essa tomada de decisão, o que costuma atrasar o lançamento de um projeto? Sim. Uma empresa, tradicional ou não, é feita de projetos e iniciativas internas, projetos de inovação, lançamento de produtos e assim por diante. Você tem alguns dados do PMI Institute lá dos Estados Unidos, e a gente está falando dos Estados Unidos, que teoricamente são produtivos, né, que apontam que 30% dos projetos morrem logo quando nascem. A maioria dos projetos acaba atrasando cerca de 2 vezes o cronograma estimado e ultrapassa o budget em 2,5 vezes para a gente ter ideia do que significa atraso. Está quase parecendo obra pública. Exatamente. Mas as empresas também sofrem disso. Sofrem. De maneira geral, isso é uma média do mercado, né? Isso significa que é tempo e dinheiro sendo jogado fora. Se uma empresa é feita de produtos, serviços e projetos, né? E, portanto, esses projetos e iniciativas lançam esses produtos e serviços no mercado, seria interessante, para aumentar a produtividade, que você conseguisse acelerar e melhorar a gestão sobre o projeto de maneira geral, né? A gente tem dados que o Design Sprint consegue acelerar em 50%, muitas vezes em 100% a gestão, o tempo de um projeto. Como é que se consegue fazer esse processo ser mais veloz, sem perder a eficiência, sem perder a qualidade, para que o resultado que seja objetivado seja alcançado? Sim. O interessante do Design Sprint é que você pode manter a forma de gestão de projetos que você usa dentro da sua empresa. Hoje tem vários modelos, como Scrum, Lean, Design Thinking e assim por diante, que são modelos usuais, né, utilizados por diversas empresas. O Design Sprint a gente encara como módulos, onde você pode encaixar ao longo da vida de um projeto para acelerar determinados momentos que dependem de uma tomada de decisão ágil e dependem de pessoas diferentes, né, colocando seus pontos de vista e colocando o seu expertise e seu conhecimento sobre aquele problema. Tá. Isso pode ser aplicado nas diferentes etapas de um projeto, ou o ideal é que isso se aplique em todo o projeto, se trabalhe do início ao fim, ou seja, desde a criação até o lançamento? Você tem 2 formas, basicamente, de trabalhar com Design Sprint. Uma é entender que o Design Sprint pode ser o seu modelo de gestão. E aí você, basicamente, leva 5 dias para trabalhar uma sessão de Design Sprint. No primeiro dia, você traz todas as informações para a mesa. No segundo dia, você gera soluções alternativas àquela problemática. No terceiro, você escolhe uma solução. No quarto, você já prototipa essa solução. E no quinto dia, você já testa com o consumidor. Se a gente imaginar que um ciclo, né, de inovação de produto nas empresas tradicionalmente leva cerca de 2 anos, e 2 anos hoje a gente pode dizer que é 1/5, né, do tempo de uma geração, o mercado mudou, né, a demanda mudou, a necessidade do consumidor mudou. Ao invés de você esperar 1 ano, 2 anos para você testar esse produto no mercado e eventualmente ele dar errado ou dar certo, você consegue em 5 dias levantar um conjunto de informações para que você tenha mais
certeza daquilo que você está fazendo. Então a gente está comparando 5 dias com anos, muitas vezes. Vocês falam que em 5 dias é possível se fazer esse tipo de coisa. É possível. Mas aí como é que isso funciona na prática? Você o que reúne todo mundo numa sala e passa 5 dias batendo cabeça. Ou não batendo cabeça. De preferência não batendo a cabeça, mas a ideia é justamente essa. Você tem um espaço concebido para sessões de design sprint, que é um espaço que é bastante flexível, onde as mesas têm rodinha, onde você tem as paredes são rabiscáveis, onde você tem flip charts, você tem equipamentos para você conseguir, durante 5 dias, criar cenários diferentes. Ou seja, então a gente está falando, inclusive, da própria arquitetura Exato. do local onde Exato. isso vai ser realizado. Exato. Você hoje, dentro do nosso escritório, mas dentro de alguns clientes também, a gente já percebe a customização dos espaços e a mudança dos espaços para você conseguir acolher esse tipo de processo. Então vamos pegar um passo a passo aqui, vamos pensar o seguinte. Bom, a primeira coisa que eu teria que ter para aplicar essa técnica ou este método seria um espaço apropriado para isso. Exatamente. O espaço apropriado para isso tem de ter o quê? Tradicionalmente, um espaço de sala de reunião, você tem uma mesa, geralmente é uma mesa grande para acolher tantas pessoas, né? E isso acaba separando um pouco as pessoas e colocando em lados opostos. A ideia é que você possa ter essa mesa modular para que você possa fragmentar ela para grupos de trabalho, para que você possa ter uma reunião maior, ou que você possa ter puffs, sofás, para que as pessoas que vão passar 5 dias, né? Em média, são 6 horas por dia que a gente passa dentro de uma sala de reunião. Não são 24 horas. Não Era são uma pergunta que eu ia fazer para você. Não, até porque o relaxamento mental e a tranquilidade das pessoas precisa existir, né? Porque o desgaste, o estresse vai levando a você não mais gerar soluções alternativas. Então, esse espaço flexível, onde você pode visualmente enxergar tudo, é fundamental, porque muitas vezes eu tenho uma ideia, coloco para você e você entende essa ideia de outra forma. Então, visualmente, ninguém tem dúvidas daquilo que está sendo discutido. Quem é que comanda este grupo internamente na empresa? Vocês, a empresa de vocês vai para lá e comanda tudo isso, organiza tudo isso? Sim. Muitas vezes os clientes nos trazem problemas, né? E a solução muitas vezes ela não é clara. Por quê? Porque cada vez mais o pulo do gato está entre disciplinas, entre o marketing, o trade marketing, entre o trade marketing e o comercial, muitas vezes dentro da área financeira. Então você precisa dessas diferentes pessoas envolvidas ao longo do processo. É um processo que demanda também a presença de um tomador de decisão. Pode ser o CEO, pode ser um diretor empossado, né, para tomar a decisão, pode ser um gerente muitas vezes, mas é importante que essa pessoa tome decisões em nome da empresa. Nós, muitas vezes, fazemos essas sessões dentro do nosso escritório, que a gente tem salas preparadas para isso, ou a gente customiza salas dentro do cliente, ou dentro de um hotel, dentro de algum espaço que seja próximo do cliente. Você falou que essa ideia surge no Vale do Silício, Exato. não por acaso no Vale do Silício, Não por porque acaso. havia uma exigência de respostas muito rápidas para a inovação. Exatamente. Conte para mim como é que você teve contato com esse tipo de trabalho. Nós lançamos várias empresas no mercado, sobretudo as chamadas fintechs, que são empresas de tecnologia ligadas ao mercado financeiro. E a gente, convivendo com essas empresas, né, ao longo dos projetos que a gente desenvolveu para eles, né, talvez o Nubank seja o mais emblemático, aí um cartão de crédito 100% digital, a gente percebeu que a tomada de decisão é muito diferente. A gente percebeu que a relação das pessoas com o projeto é muito diferente e a gente percebeu, por experiência, que a velocidade com que o projeto trafegava dentro dessas empresas era muito diferente. Por que isso? Porque hoje a inovação das saltos e a tecnologia digital vem possibilitando que muita gente consiga chegar antes ao mercado. Então você tem que ser muito rápido no Vale do Silício. Hoje nem se fala mais em startups, se fala em scale-ups, ou seja, a velocidade com que você consegue crescer um negócio é muito importante para essas empresas. Olhando tudo isso, vivenciando tudo isso, eu, o ano passado, passei um tempo no Vale do Silício estudando, né, em Stanford. Depois fiz alguns cursos também interessantes online. E a gente trouxe, desde o ano passado, essa metodologia para cá justamente por causa dessa vivência. E aplica essa metodologia em qualquer segmento? Em qualquer segmento, em qualquer área e diferentes portes de empresas também. O Google é a grande referência neste método? O Google abraçou essa causa, vamos dizer assim, porque já era um conceito difundido dentro do Vale do Silício e através do Google Ventures, que é uma iniciativa de fomento a empresas nascentes, a startups,
deixou isso no mercado de maneira geral, ou seja, se apropriou disso e disseminou para o mercado como um todo. Você citou agora o caso do Nubank. Sim. Eu queria que você pegasse de maneira mais prática aí alguns casos pelos quais vocês passaram, para que a gente possa, inclusive, visualizar claramente essa ideia do quanto isso pode acelerar um processo, de quanto esse trabalho pode fazer com que o produto chegue com eficiência, qualidade, etc., na ponta final. Como eu disse, o Design Sprint pode ser encarado de duas formas, né? Ou seja, a gestão integral de um projeto ou como uma parte de aceleração de um projeto maior. Tem muitos projetos que você demanda, de fato, um pouco mais de tempo para você conseguir desenvolver. Da mesma forma que o Google leva, por exemplo, cerca de 4 meses para chegar até o mercado com um produto ou serviço, com sessões de Design Sprint ao longo desse processo. Pegando isso como base, nós conseguimos, por exemplo, pegar uma das grandes cadeias de fast food aqui no Brasil, né? O presidente nos chegou com o seguinte problema. Olha, eu preciso revisar o meu modelo de negócio para a loja de ruas. E aí você pode imaginar que o problema pode estar em vários lugares. Eu brinco que é a teoria do MPC, muitas pequenas coisas, né? E hoje no varejo e no mercado de consumo de maneira geral, isso é fato. Então, nós fizemos durante um mês uma série de pesquisas com o consumidor para entender como ele via o negócio, qual era a árvore de decisão dele em relação aos produtos que essa empresa de fast food ofertava. E aí a gente começou a perceber que, invariavelmente, os clientes consumiam cerca de 30% do cardápio. Você não precisava ter todo aquele cardápio sendo ofertado para os clientes como um todo. Se você parte disso, você começa a perceber que a cozinha industrial não precisa ser tão grande porque ela não precisa preparar tantos pratos. Isso baixa o custo de implementação. Ao diminuir o cardápio, você diminui as filas também, você melhora a percepção de agilidade daquele produto ou daquele serviço. O resultado foi que a gente conseguiu engajar durante 5 dias aí numa sessão de Design Sprint presidente, diretor de marketing, diretor operacional, diretor de compras, diretor de alimentos, diretor de suprimentos, né? E gerentes, éramos 15 pessoas numa sala, discutindo como melhorar, né, esse produto. E rapidamente a gente teve uma solução em 5 dias, saímos já quase com um business plan para melhorar a eficiência daquele negócio em aspectos que tocam a marca, que tocam o custo de implementação, o custo de operação e assim por diante. Depois de 5 dias, em uma semana a gente finalizou o projeto para submeter ao conselho e o conselho referendou essa iniciativa. A gente está falando aí de 1 mês e meio, né, num projeto que tradicionalmente levaria cerca de 1 ano para ser gerenciado. Você já consegue hoje medir os resultados obtidos com esta transformação? Esse projeto está sendo implementado agora no mercado, mas ele gerou um filhote, né, que é uma revisão do cardápio, onde a gente teve uma migração muito grande, cerca de 60% do cardápio tradicional para o cardápio novo. Isso significa que a aceitação é muito boa, isso significa que isso pode ser, eventualmente, transposto para o Brasil inteiro. O Marcelo Soares, que aliás aqui também é seu xará, o Marcelo Soares escreve para cá pelo e-mail, mundocorporativo@cbn.com.br, e ele diz que, ouvindo você falar aqui no Mundo Corporativo, ele percebe que uma prática como essa seria fundamental para as empresas sobreviverem à crise que nós estamos vivendo hoje no país. O que ele diz faz sentido. Faz absoluto sentido, porque se você consegue ir mais rápido ao mercado, você captura a oportunidade de estar antes e, portanto, isso significa dividendo, significa lucro, significa faturamento, né? Se você consegue também capturar no menor tempo o desenvolvimento de um produto e serviço e ir ao mercado com isso, você consegue também ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. De toda forma, se você imagina, lá no começo eu disse que você ultrapassa em média 200% do tempo normal de um projeto e 2,5 vezes, ou seja, 250%, o custo de um projeto, você também está economizando em tempo e dinheiro diretamente colocados na gestão daquele projeto. Já o Cláudio comenta aqui o seguinte: na realidade vocês têm que mudar as pessoas. É isso mesmo que vocês têm que fazer? A gente costuma dizer, muita gente fala em mudança de cultura hoje em dia, né? Onde você tem que mudar a cultura de uma empresa para que ela possa competir dentro desse mercado novo. A gente não acredita nisso. A gente acredita que uma cultura é feita de hábitos e, portanto, você tem que mudar os hábitos da pessoa para depois mudar a cultura. Isso significa dizer que você
não precisa necessariamente mudar as pessoas, você precisa construir um novo modelo mental dentro das pessoas e novos hábitos de gestão de projeto. Tem mecanismos e ferramentas muito fáceis de introjetar isso dentro das empresas. Em alguns momentos, onde os hábitos e a cultura de fazer de uma forma mais antiga são muito arraigados, de fato você precisa mudar algumas pessoas. Mas aí, deixa eu pensar um pouco. Essa é uma mudança que você vai ter que fazer antes de aplicar o modelo Design Sprint? Ou é uma mudança que você faz enquanto aplica nesta reunião de 5 dias numa sala fechada? O Vale do Silício traz uma coisa que é muito interessante, que é um conceito que se chama Learn by Doing, ou seja, aprender enquanto se faz, né? Então, a própria sessão de Design Sprint já é um aprendizado num tempo condensado. Então, a experiência diz que as pessoas saem, de fato, ressignificadas e entendendo esse novo modelo de gestão na primeira sessão de Design Sprint. Vocês falam em 5 dias, mas vocês tiveram projetos, imagino, mais longos do que isso ou não? Sim, de fato, né? Então vamos pegar, por exemplo, um caso de uma fintech, né, que a gente lançou no mercado, um produto de crédito pessoal totalmente contratado diretamente pelo celular. Isso é uma coisa nova, absolutamente disruptiva no mercado, né, que coloca os bancos, de maneira geral, com olhos desse tamanho. Porque, tradicionalmente, você contrata esse tipo de crédito nas agências, né, físicas. Nós conseguimos lançar essa empresa no mercado junto com o cliente, né, em 3 meses. Você desenvolver, e aí o cliente tem partícipe nesse processo, desenvolver interface, todo o software por trás disso, o nome, a marca, todo o sistema de identidade visual, o posicionamento dessa empresa em 3 meses é algo muito rápido, porque tradicionalmente um projeto de branding dessa magnitude, incluindo o design de interface, levaria aí tranquilamente de 12 a 14 meses para ser desenvolvido. Tá. Qual é o custo de um trabalho como esse? Como é que a gente pode ter uma referência desses valores? Até para saber que tipo de empresa deve ou pode aplicar um método como este. O importante é que esse custo ele é calculado baseado em homem-hora. Então, ele é diretamente proporcional ao tamanho do seu problema e diretamente proporcional à quantidade de pessoas envolvidas nesse processo. Isso significa dizer que, geralmente, as empresas maiores têm problemas maiores, né, com mercados mais abrangentes, com uma quantidade de pontos de venda maior, com uma organização, né, e um organograma maior. Então, portanto, né, você consegue customizar e dimensionar esse tipo de produto para cada cliente. Eu pergunto isso porque a Marta quer saber o seguinte, se é possível aplicar uma ideia como essa em pequenas empresas. E aí eu fico pensando o seguinte, levando em consideração, talvez, a falta de condições de investir num mercado como esse, investir num negócio como esse, contratar uma empresa como a sua, teria como aprender ou olhar para o que vocês fazem e tentar aplicar isso num pequeno negócio? Claro. É importante dizer que tudo o que a gente faz e tudo que o Google faz, de certa maneira, é o que a gente chama de open source, né? Então, se você digitar no Google Design Sprint, Google Ventures, vai vir uma série de documentos e templates que já estão na internet para você conseguir, de fato, implantar uma sessão de Design Sprint. Claro que, num primeiro momento, num segundo momento, isso não vai ser tão fácil, porque exige experiência na mediação entre essas pessoas, entre executivos que muitas vezes são experts naquilo que fazem, né? Mas houve conceitos que foram sendo desenvolvidos para se chegar a esse modelo. Exato. Quer dizer, desses conceitos, desses ensinamentos que nós tivemos, o que a gente poderia tirar até para clarear isso na visão de um pequeno empreendedor? Coisas que a gente pode ter para acelerar os processos dentro de um nosso negócio. O importante é o gestor estar sempre próximo da tomada de decisão e conseguir acompanhar a gestão dos projetos e das iniciativas internas. Muitas vezes, por mais que pareça senso comum ou bom senso, isso não acontece dentro das empresas. A gente vê dentro de um pequeno negócio, muitas vezes o dono fora, ausente do que está acontecendo, e a observação direta sobre o seu negócio é fundamental. Às vezes, né? Porque o dono é mais da área comercial, menos dos processos internos, então ele está lá fora vendendo e não está lá dentro olhando. Exatamente. Então,
como você consegue ter pessoas, né, ou seja, pessoas que te representem lá dentro do negócio ou fora do negócio, mas o importante é você contar hoje, eu diria que o varejo de maneira geral, o mercado de consumo de maneira geral onde isso se aplica, ele é cada vez mais complexo, né? A gente está aqui sendo transmitido ao vivo por vários canais. E os canais de venda hoje também no varejo são inúmeros. Então você aprender a trabalhar com comércio eletrônico, né, com venda direta, ponto de venda, e assim por diante, são questões complexas. Então você precisa dominar essa complexidade de alguma forma. Estando presente, você consegue fazer isso. No momento que vocês vão implantar esse método, pela história que vocês têm até aqui, quais são as principais barreiras que vocês encontram dentro das empresas que precisariam ser eliminadas ou pelo menos reduzidas? Sempre existe uma separação, e isso é histórico e a gente vem combatendo isso, entre o prestador de serviço e as empresas. Isso é histórico no Brasil ou isso é histórico no mundo? Isso é histórico no mundo, mas muito forte no Brasil, né? Onde se vê, cada vez menos, mas se vê o prestador de serviço como uma terceira parte e não como partícipe necessário de um projeto, né? E a hora que você vê como uma terceira parte, você tende, né, a não trazer esse fornecedor como um colaborador para dentro da sua empresa, não envolvê-lo numa série de informações que muitas vezes são importantes para enxergar a solução de um problema, né? Então, isso vem acontecendo, isso é uma grandíssima barreira. A outra grande barreira é que as pessoas estão acostumadas a trabalhar nas suas mesas e a trabalhar de forma isolada e não em forma coletiva. Você se expor as suas ideias, contrapor argumentos dentro de uma sala de reunião, muitas vezes a gente não está acostumado, né? E isso é uma outra barreira. Essa é uma outra barreira que Forte. a gente encontra. Até porque você falou que nós estamos colocando pessoas de hierarquias diferentes, Exato. Setores diferentes ali dentro. Exato. Por isso que aí, retomando aquilo que nós falamos, e você citou a palavra cultura da empresa, eu fico pensando se não teria de haver previamente já um trabalho dentro da própria empresa no sentido de criar esse hábito, dessa troca de informação. Porque uma empresa que quer ir tão à frente, Sim. desenvolvendo um projeto como esse que vocês estão fazendo, inovador como esse que vocês estão fazendo, ela já deveria pensar nesses passos anteriormente, ou não? Fato. A gente vê empresas do setor financeiro, como um dos grandes bancos aqui do Brasil, já construindo espaços para acontecerem essas sessões de design sprint, né? 3 andares inteiros 3 andares. sendo construídos para isso. Nós começamos falando uma sala, você já está com 3 andares. Com várias salas. E isso vem acontecendo. Então, já existem alguns clientes, né, algumas marcas que têm essa consciência. Outras que não têm, você precisa se aproximar da cadeia diretiva e dos tomadores de decisão, porque isso, de fato, é um projeto que o CEO, que os diretores precisam abraçar, porque muitas vezes eles também vão estar expostos ao longo desse processo, porque eles vão participar desse processo. Então, uma vez eu trouxe um presidente para uma sala de design sprint com gerentes e até com analistas de marketing. A gente preparou esse presidente, olha, várias ideias de diferentes níveis, a gente precisa respeitar. Muitas vezes parece que a ideia não é tão completa, mas ela gera um insight para que outras pessoas capturem isso ao longo do processo. E você percebe que existe uma predisposição muito grande desses gestores de alto nível hierárquico, porque eles começam a perceber que a empresa é feita dessas pessoas. O dia a dia é tocado por essas pessoas e eles vão se encantando ao longo do processo e a empresa começa a se sentir cada vez mais motivada porque participa de grandes tomadas de decisão. Isso é maravilhoso. O ceticismo ainda é muito grande, vocês se deparam com essa situação? Bons projetos que poderiam surgir, mas alucinados no primeiro momento, acabam não avançando? Percebo, né, até por conta da formação que a gente tem no Brasil, né? Eu fui professor da USP durante 10 anos e eu percebo que hoje a nossa formação ainda é por disciplinas e não por competência. E por competência você tem um problema a resolver e você traz as disciplinas que são necessárias para resolver aquele problema. Se você pensa de maneira isolada disciplinarmente, você tem uma visão parcial sobre aquilo. E essa formação ainda acontece nas escolas e nas universidades. Isso vem mudando, é verdade, mas se você pega, por exemplo, toda a região ali da Califórnia e também de Londres e alguns outros lugares, desde o ensino infantil, passando pelo ensino médio fundamental e faculdades, já se ensina esse novo modelo mental. Pensar por competência e não pensar por disciplina. Me faz enxergar um pouco aí de maneira prática como é que é isso, pensar por competência e não por disciplina. Você tem, por exemplo, num colégio, né? Você vai ter um problema que é mapear o bairro onde aquele colégio está inserido. Você vai ensinar geografia, você vai ensinar matemática, você vai ensinar português, você vai ensinar história a partir dessa problemática. Ou seja,
para a criança, isso é muito mais divertido, porque é um conceito de aprendizagem prática, né? Ou seja, problema e solução. Isso aumenta em cerca de 30% o engajamento dos alunos e a aprendizagem dos alunos durante esse processo. E vocês já têm percebido, até porque vocês estão atentos a isso, mas vocês já têm percebido uma mudança nesse modelo de educação? Já. Inclusive, a gente está desenvolvendo um modelo para um grande grupo que tem mais de 40 mil alunos aí no Brasil, da Escola do Futuro. Junto com pedagogos, a gente está discutindo como praticamente implodir a sala de aula, ou seja, como é que o conhecimento ele se dá no próprio espaço, na própria cidade e assim por diante. O que vocês já avançaram nesse pensamento aí, só para a gente ter uma ideia do que pode ser a Escola do Futuro? Hoje, por exemplo, salas que tenham paredes removíveis para que você possa integrar os diferentes anos. Então, o segundo ano pode ter uma aula com o quinto ano. Isso é legal porque motiva, porque incentiva a criança a querer aprender mais e os alunos do quinto ano a ensinarem e com isso cristalizarem o conhecimento delas. Laboratórios de mecatrônica, a biblioteca não é mais uma biblioteca tradicional. Você tem hoje laboratórios de maquete para prototipagem dentro da própria biblioteca, ou seja, você teve ideia, né, gerou um insight, você já está produzindo um protótipo daquela ideia quase que em tempo real. Hoje a sala de aula não é mais só carteiras, você tem a possibilidade de fazer maquetes, fazer laboratórios, de você rabiscar na mesa, rabiscar nas paredes, para que de fato esse conhecimento venha de todos os lados. Quem é o profissional que aplica o Design Sprint? Geralmente são designers, né? Não só por formação, mas por vivência. Então a gente está falando de profissionais de marketing, profissionais de arquitetura, de design, desenho industrial, desenho gráfico, mas que acabam sendo designers pela própria concepção do termo, ou seja, que é construir sentido para alguma coisa e para um projeto. Qual é a sua formação? Eu sou arquiteto de formação e tenho mestrado e doutorado em comunicação e semiótica. Vocês lá na Epigram aplicam com constância a ideia do Design Sprint? Exatamente. A ideia é você disseminar isso em todas as equipes, para que não dependa de mim, não dependa dos diretores da empresa, para que cada um no projeto que está envolvido de fato consiga pensar dessa forma e executar dessa forma. Então é possível, em vez de fazer isso de maneira pontual para determinados casos, ter isso como uma metodologia de trabalho da sua empresa, uma cultura da empresa, só para voltar ao termo de cultura. Nós fizemos isso, né? E para isso tivemos que fazer algumas alterações dentro da empresa também, inclusive mudanças de organograma, para que as pessoas pudessem se sentir mais livres dentro de um organograma mais horizontal, que respondessem a menos pessoas para que a tomada de decisão fosse mais ágil, e mudamos algumas coisas no nosso espaço também para acolher essas sessões de Design Sprint. Quer dizer, isso vocês vêm fazendo desde o início. Imagino que vocês surgiram já com este conceito. Surgimos com esse modelo mental e potencializamos isso nos últimos 2 anos, que acompanha a nossa vivência dentro dessas empresas startups. E o negócio deu tão certo que você até deixou de ser professor? Hoje, enfim, de fato, a gente tem projetos no mundo inteiro e isso toma um tempo, né? Eu vou continuar ensinando e continuo ensinando através de palestras, mas o tempo, de fato, estava exíguo para estar na USP aí 2, 3 vezes por semana. As empresas brasileiras já estão convencidas de que este pode ser um caminho para bons resultados? As empresas que têm a inovação, né, como uma questão fundamental e as empresas que são líderes de mercado, eu diria que sim. Outras empresas estão começando a perceber, seja por iniciativas, né, de empresas como a nossa ou a nossa mesmo, que isso traz muito resultado. Então, quem não é tão early adopter, ou seja, quem não abraça, né, essas mudanças com rapidez, já está começando a perceber que tempo é uma grande variável hoje. Você falou em inovação. Qual é o seu conceito de inovação? Colocar o consumidor no centro de tudo. Colocar o consumidor no centro de tudo. Tá certo. Nós temos muitas empresas inovadoras no Brasil. Inovação é um negócio muito bem trabalhado no Brasil ou ainda é uma coisa muito mais falada do que trabalhada? É bem trabalhado, eu diria, pelas empresas líderes no segmento, mas o Brasil tem uma questão histórica que é até curiosa de não se expor muito mundo afora, né? Então essa inovação acaba ficando muito internalizada e a gente não percebe todo o potencial que isso tem. Tá certo. Marcelo Bicudo, quero agradecer sua gentileza de trazer aí parte desse conhecimento que vocês desenvolvem lá na Epicram Brand Union. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, obrigado. Eu agradeço a todos vocês que participaram aqui deste mundo corporativo, seja com perguntas, seja nos assistindo. Lembrando sempre que a nossa ideia é que esse conhecimento seja compartilhado nas suas redes sociais, ou seja, vá à frente, leve em frente essa discussão e participe desse debate também. Se você quiser ir até a nossa página
ou o nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, pode ir lá também. Lá tem um grupo de discussões Mundo Corporativo na CBN, é aberto, você entra, publica o seu texto, o seu pensamento. A nossa ideia é que o conhecimento se multiplique. Combinado assim? Muito obrigado, até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.